dia, bom dia! Então, vamos para a nossa aula de português, unidade 8, nas páginas 64 a 73, tá? Olha lá, nós vamos aprender tirinhas, histórias em quadrinhos, homônimos e parônimos. Use o que aprendeu na página 81, tá? Unidade 8 de português, páginas 64 a 73 e mais umas atividades na 81. Vamos lá. Aqui, quadrinhos que contam histórias. Então, olha só. Então, a nossa aula é de quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos. Olha aí, você vai observar na página 65, olha, esses desenhos. Quadrinhos que estão contando histórias, tá? Vamos observando. Olha lá. Primeiros passos. O que você acha que as pessoas estão fazendo? Você conhece esse tipo de texto? Você costuma ler esse tipo de texto? Qual texto, prof? Histórias em quadrinhos, tá? Só que esse aí, ó, ele não teve escrito. Observaram que ele não teve, tá? Então, ele é não verbal, tá? Olha só, apresentou-se o quê? Só desenhos. Tirinhas, na página 66 com a prof. Olha lá. As tirinhas e as histórias em quadrinhos são texto muito gostosos de ler. Na maioria das vezes são divertidos, mas em algumas situações trazem algumas reflexões. Nos fazem o quê? Aqui, ó, trazem o quê? Pensamentos, nos fazem pensar, ideias, considerações, tá? Muitas histórias em quadrinhos, muitas tirinhas, elas nos levam a pensar. É isso que está falando aí, que está falando aí. Quais são os personagens de tirinhas e de histórias em quadrinhos que você conhece? Turma da Mônica, né? Olha só, citei a Turma da Mônica, mas vocês conhecem mais, com certeza. Você já sabe qual é a diferença entre uma tirinha e uma história em quadrinho? Vamos aprender. Para começar a entender esses gêneros textuais, quais? Tirinhas e histórias em quadrinhos, leia a tirinha a seguir, tá? Ei, o que aconteceu com as árvores? Quem derrubou o mato? Tinha um monte de animais nesse bosque. Agora virou um buraco de lama. A placa diz: futuras instalações do condomínio das sombras. Animais não têm como pagar aluguel. Das sombras? A única sombra que eu vejo é daquele trator. Então, olha só, quando nós vamos estudar tirinhas e histórias em quadrinhos, nós temos que observar também, ó, as expressões, tá? Ó. O Watterson Bill tem alguma coisa babando embaixo da cama. Foi de onde foi tirado, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui na página 66, ó. Quem é Bill Watterson? Bill Watterson era um jovem cartunista que fazia desenhos assim, das histórias em quadrinhos e das tirinhas, pouco conhecido. Quando publicou, em 1985, a primeira tira de Calvin e Haroldo, tornou-se famoso e atingiu o sucesso. O cartunista publicou a última tirinha de Calvin e Haroldo em 1995, aposentando-se depois e dedicando-se à pintura, tá? Ficou curioso? Tem alguma coisa babando embaixo da cama de Bill Watterson? Conta a história de Calvin, um menino hiperativo, tá? De 6 anos, que tem como melhor amigo o tigre de pelúcia Haroldo, que, quando não há
nenhum adulto por perto, ganha vida. Olha que interessante. Juntos, Calvin e Haroldo vivem muitas aventuras em meio a brincadeiras, questionamentos e reflexões. Então, aqui, ó, nesse livro conta a história do Calvin, tá? Desse menininho imperativo de 6 anos que tem como melhor um tigre de pelúcia, que quando não há nenhum adulto por perto, o que acontece? Ganha vida, o bichinho dele de pelúcia, tá? E com isso eles acabam se divertindo. A tirinha, pode grifar isso, tá? Que é para ler agora na página 67. A tirinha é uma sequência de quadrinhos, em alguns casos faz uma crítica aos valores sociais, pode grifar. Nas tirinhas, além da linguagem verbal, ó, escrita, a Pro falou lá, a linguagem não verbal de imagens também é muito importante. Então, você vai aprender, ó, nas tirinhas, além da linguagem verbal escrita, né? A linguagem verbal é que tem escrita. A linguagem não verbal, imagens. Só tem imagens, não tem escrita. Também é muito importante. Trata-se de um texto humorístico que, de forma geral, provoca algum tipo de reflexão, como é o caso da tirinha linda. Nos faz pensar, refletir. Sempre traz um pensamento. Jogo rápido da página 67. 1. Em que lugar você acha que os dois personagens estão? Calvin e Haroldo. Justifique sua resposta com elementos do texto. Então, olha só, faça aí com a prof, porque nós lemos lá, né, que falávamos o quê? Desmatamento, de árvores, né? Então, olha como a prof colocou aqui. Em que lugar você acha que os dois personagens estão? Justifique sua resposta com elementos do texto. Eles estão em um lugar que está sendo desmatado, né? Uma floresta, por exemplo. É possível chegar a essa conclusão, pois há troncos de árvores cortados e Haroldo comenta a presença do quê? De tratores no local, tá? Então, observando pela imagem, pelas falas, concluiu-se que o quê? Eles estão em um lugar que está sendo desmatado, uma floresta, por exemplo. É possível chegar a essa conclusão, pois há troncos de árvores cortados e Haroldo comenta a presença de tratores no local. Ele falou do trator no último quadrinho. 2. No segundo quadrinho, no segundo, tem 4. Então, tem 4 quadrinhos. Vamos observar o segundo. No segundo quadrinho, Calvin comenta: tinha um monte de animais nesse bosque. Agora virou um buraco de lama. Por que os animais não estão mais no bosque? Por quê? Vamos pensar, temos que pensar. Provavelmente, os animais não estão mais no bosque porque tiveram de fugir do local quando os humanos foram fazer o quê? Cortar as árvores. Bom? 3. Agora o terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho, Haroldo leu o que está escrito na placa, né? Que ficou no local. Olha, futuras instalações do condomínio das sombras. A expressão de Haroldo demonstra que ele está tranquilo, cansado ou preocupado. Até a prof falou lá, olha, temos que observar as expressões também, tá? Em histórias em quadrinhos e tirinhas. Então, tá tranquilo? Ele tá cansado ou ele tá preocupado? É no terceiro quadrinho, não é? Então, olha lá no terceiro quadrinho, quando ele está com a mão na boca. Ele está o quê? Do Haroldo que estamos falando. Ele está preocupado. Olha lá, tá? É verdade? Os primeiros registros da vida, por meio de imagens, foram as pinturas dos homens pré-históricos, eu já ia falar, as pinturas rupestres. Algumas delas retratavam as caçadas. Essas pinturas podem ser consideradas as tataravós das tirinhas e das histórias em quadrinhos. É verdade, sim. Nós aprendemos histórias sobre os primeiros registros,
né, dos homens pré-históricos. É verdade. Histórias em quadrinhos. Vimos as tirinhas, vamos falar histórias em quadrinhos agora. Página 68. As histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQS, são textos que contam histórias por meio de imagens e de textos escritos também. Então, ó, não verbal e verbal. Linguagem verbal, linguagem não verbal, tá? Assim como as tirinhas, uma HQ, uma história em quadrinhos, é uma sequência de quadrinhos que narra uma história. Agora são mais quadrinhos. Narra uma história e que apresenta alguns elementos próprios, porém, com a característica de ser sempre maior que a tirinha. Sim, a prof falou. Olha, tá? Uma sequência de quadrinhos, tá? Então, ela é maior que a tirinha. Que tal ler uma história em quadrinhos para começar a identificar esses elementos de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada? Sim, vamos ler sim. Olha só, na página 68, temos a história em quadrinhos do Cebolinha, tá? Ó, os quadrinhos. Ó, quadrinho, 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 ó, tá? Ó, vários quadrinhos. Cebolinha. Ahá! O que você está comendo? Sorvete. Ahá! Melancia. Bolo. A Mônica. A cara da Mônica, as bochechas. Daí, olha aqui. Cachumba. Lembrando que, olha só, fala assim. Vamos explicar cachumba. Ó, cachumba é uma doença contagiosa causada por um vírus que ataca principalmente as crianças, tá? Quando falou aqui cachumba, daí ela viu a Mônica assim, ela saiu correndo se deitar também. Por isso que ela falou cachumba e foi lá, tá? Deitar, como se ela já estivesse doente, tá bom? Não temos que interpretar? Então é isso, ó. Ela já olhou para ela, já viu que ela estava toda inchada, porque cachumba dá assim, ó, atrás das orelhas, já olhou, já percebeu e já correu se deitar também, tá? Então, história em quadrinhos de Maurício de Souza. Quem é Maurício de Souza? Na página 69 vai falar um pouquinho. Olha lá, Maurício de Souza é um cartunista brasileiro que criou a Turma da Mônica. Então, olha só, quem criou a Turma da Mônica? Maurício de Souza. O que ele é? Um cartunista brasileiro, tá? Que criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinhos, tá? A Pro colocou aqui, ó, criador da Turma da Mônica, aqui ele desenhando, tá? Peguei umas ilustrações para colocar aqui também as imagens dele. A tirinha e a história em quadrinhos, por contarem uma história, apresenta os elementos de uma narrativa. Narra, tá? Uma narrativa. Então, você aprende isso, grifa isso aqui. A história, a tirinha e a história em quadrinhos, por contarem uma história, apresenta os elementos de uma narrativa. Hora de alongar e beber água. Então, vamos lá. Levante de sua cadeira, bebe água, alongue-se aí, tá? Olha, podem fazer igual as crianças estão fazendo, ó, tá? Alonga um pouquinho, bebe água. Ah lá, todo mundo parou um pouquinho para se alongar e exercitar. Mas vamos voltar à aula de português, tá bom? Jogo rápido da página 69. Então, olha só. Na página 69, vai falar assim. Vamos fazer com a prof. 1. Que personagens aparecem nessa tirinha da Turma da Mônica? Aparecem Magali, Cebolinha, Mônica, Cascão
e Jeremias. Olha, todos os personagens com letra maiúscula, tá? Magali, Cebolinha, Mônica, Cascão e Jeremias. Coloque letra maiúscula. 2. Complete as lacunas do texto a seguir, que trata da história em quadrinhos, escolhendo uma das duas informações entre parênteses. Então, vamos fazer juntos, tá? Ó, a história em quadrinhos é um texto que acabou de falar. Se narra, é um texto narrativo, ó. Narrativo. E mostra uma sequência de acontecimentos, tá? Acontecimentos, fatos estão acontecendo. As falas dos personagens ficam sempre dentro dos balões, tá? Nada de círculos, hein, nos balões. E a narração é feita, na maioria das vezes, por meio de imagens. Imagens. E texto escrito, tá? Então, é isso aqui. A história em quadrinhos é um texto narrativo e mostra uma sequência de acontecimentos. As falas dos personagens ficam sempre dentro dos balões. E a narração é feita, na maioria das vezes, por meio de imagens e texto escrito. Complete a 1 e a 2 do jogo rápido da página 69, tá? Que são essas duas questões aí. O desafio. Alguns recursos são essenciais para que uma história em quadrinhos ela seja expressiva, tá? Pense, analise e responda as questões. Como a Magali, a letra A, como a Magali descobriu que os amigos estavam comendo alguma coisa? A letra B. Além da expressão facial da Magali, que outro elemento da história em quadrinhos demonstra a felicidade dela ao descobrir que os amigos estavam comendo algo? Então, olha, a Pro colocou aqui para você fazer, tá? Responde aí. A letra A. Ela descobriu pelo formato, desenho da boca, que mostrava que eles estavam de boca cheia, tá? Porque, ó, lá, aqui, ó, primeiro, deixa eu voltar para mostrar. Ó, porque primeiro, ó, pode observar que, ó, de boca cheia, depois que falava, que mostrava o sorvete. Aqui, ó, de boca cheia, depois que mostrava a melancia, tá? Aqui. Ela descobriu pelo formato desenho da boca que mostrava que eles estavam de boca cheia. A letra B. Além da expressão facial da Magali, que outro elemento da história em quadrinho demonstra a felicidade dela ao descobrir que os amigos estavam comendo algo? O tipo de balão que tem um formato diferente, tá bom? Além dos pontos de exclamação. Arte. Na página 70, vamos falar um pouquinho da arte aí. Olha, conectando com arte. Foi quando falou lá das pinturas, né? Das primeiras pinturas que nós falamos na página 67. Dos primeiros registros da vida por meio de imagens foram as pinturas dos homens pré-históricos. Agora vamos ler aqui na página 70. Conectando com arte. A arte rupestre, também conhecida como gravura ou como pintura rupestre, surgiu cerca de 40.000 a.C. e simbolizava as manifestações artísticas dos povos antigos. Sim, estudemos sobre isso, em história também. Em 1902, pesquisadores concordaram que esses achados representavam a arte da pré-história, registro nas cavernas, nas rochas. Basicamente, eram desenhos
símbolos e sinais em paredes, em tetos e outras superfícies de cavernas. Esse tipo de arte é conhecido como a expressão artística mais antiga da história. Sim, no dicionário. Observe o significado do vocábulo rupestre, encontrado em um dicionário. Rupestre, tá? Que vive nas rochas. Rupícola, planta, construído ou gravado na rocha, habitação, desenho. A palavra rupestre tem duas acepções diferentes. Acepção 1, acepção 2. Ou seja, duas possibilidades de significado que se aproximam, mas que apresentam particularidades. Vamos ver então. A escolha de uma dessas acepções, acepção 1, que vive nas rochas, rúpicula, planta, primeiro significado. Segunda acepção, segundo significado, construído ou gravado na rocha, habitação. A escolha de uma dessas acepções depende do significado que a palavra procurada apresenta no contexto em que ela está sendo usada, tá? Como falamos de uma arte, a arte rupestre no boxe, conectando com pense e responda, qual é o significado que essa palavra tem nesse contexto? Agora vamos colocar aqui. Justifique sua resposta. Agora ela está em um contexto, tá? Então, olha só. Trata-se da acepção de número 2, tá? Os desenhos que foram feitos pelos homens pré-históricos eram marcas gravadas nas rochas, nas paredes ou em outras partes da caverna, tá bom? Igual ou diferente? As tirinhas e as histórias em quadrinhos são textos que narram uma história. Então, elas são gêneros textuais iguais ou diferentes? Olha, colocou aqui a resposta, tá? Quem quiser anotar esse igual ou diferente na sua apostila, marca em um cantinho. É interessante deixar anotado. As tirinhas também são histórias em quadrinhos, só que menores. Em uma história em quadrinho, o enredo é mais longo, enquanto na tirinha, uma média de 3 quadros conta toda a história. Então, olha só, em uma história em quadrinhos, o enredo é mais longo, enquanto na tirinha, uma média de 3 quadrinhos, conta toda a história. Dessa forma, elas não são gêneros textuais iguais, porque uma é menor e outra é maior, tá? É isso que quis dizer, porque a história em quadrinhos, ela narra. Lembra que nós lemos lá? Que ela apresenta um texto narrativo? Tá, então nós estudamos sobre as histórias em quadrinhos, falamos das tirinhas, falamos de Bill Watterson, falamos do Maurício de Souza. Agora nós vamos entrar um pouquinho em palavras homônimas e palavras parônimas, tá bom? Os nomes são meio complicadinhos aqui, mas o conteúdo não é não, tá? Vamos lá então. Aqui, na página 71. Momento da ortografia, homônimos e parônimos. Em língua portuguesa, há algumas palavras que podem apresentar certa dificuldade em seu uso. Em função das características que apresentam, leia a tirinha a seguir. Vamos lá. Sempre dizem para eu lançar um livro, então, legal, né? Ó. E quando será o lançamento? Agora! E olha só o que ele fez.
lançou o livro lá longe. Como será que era esse lançamento? Era para ele lançar um livro que ele escreveu, né? E olha só o que ele fez, ele lançou. Tem histórias em quadrinhos que são divertidas, né? Olha essa tirinha, você falando essa tirinha, tá? Ó, 3 quadrinhos, se contou tudo o que precisava dizer, tá? Então, nessa tirinha, ó, contou-se tudo. Então, olha só, Armandinho aqui, ó. O personagem Armandinho acaba confundindo o significado do termo lançar, que apresenta mais de uma acepção. Observe. Na acepção 1, lançar, ato de lançar, jogar alguma coisa. Então, olha só como ele interpretou. 2, lançar, promoção, estreia, apresentação de uma obra, né? De algum livro que ele escreveu ou de um artista. Então, vamos lá. Pensando nesses 2 significados, qual deles a amiga de Armandinho usou ao falar a palavra lançamento? A resposta é essa aqui de cima. Ela usou o segundo significado. Ele apresentar o livro dele, né? Dele lançar o livro dele. Fazer uma estreia sobre o livro que ele escreveu. Falar, comentar sobre o livro, né? Fazer uma apresentação dessa obra literária que ele fez. No segundo pontinho aqui. E qual foi o significado que Armandinho entendeu? O que ele entendeu que era para fazer? Ele entendeu a acepção 1, que era o quê? Significado 1 aqui, ó, né? Ela entendeu que deveria fazer o quê? Jogar o livro. Então, olha só, é ele, tá? No primeiro aqui foi ela. Ela usou o segundo significado. Aqui foi ele, tá? Ele entendeu que deveria jogar o livro, tá bom? Ele entendeu que deveria jogar o livro. Ela falou no sentido, no significado dele lançar, apresentar seu livro. E o que ele fez? Ele entendeu que era para ele jogar o livro. Olha lá, ele lançou o livro aqui, ó. Lançou a cara dela aqui. Vamos lá. Quando duas palavras com origem e significados diferentes apresentam o mesmo som e a mesma grafia, tem-se um caso de homonímia, grifa, tá? As palavras homônimas podem apresentar as seguintes características: palavras iguais na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Vamos aos exemplos que daí facilita. Manga da camisa e manga fruta, ó, mesma escrita, ó, iguais na escrita e mesma pronúncia, manga e manga. Só que aqui, ó, significados diferentes. Manga da camisa, manga da fruta e manga fruta. Agora aqui, palavras iguais na escrita, diferentes na pronúncia e com significados diferentes. Colher, talher e colher, realizar a colheita de alguma plantação. O próximo, palavras iguais na pronúncia, diferentes na escrita e com significados diferentes. Concerto, ação de arrumar algo. Concerto com S é ação de arrumar algo. Concerto com C é uma peça musical, tá? Então, ó, são 3, ó, características que as palavras homônimas podem apresentar, tá? Na página 73, nós temos lá, ó, veja mais palavras homônimas. É na 72, depois que é 73, tá? Aqui é a página 72. Veja mais algumas palavras homônimas. Olha lá. Acento, sinal gráfico, tom de voz. Acender, atear ou pegar fogo. Caçar, perseguir animais ou aves. Cauda, líquido grosso. Cela, pequeno quarto. Cesto, balaio. Servo, animal.
chá, bebida, cheque, ordem de pagamento, coser, costurar, assento, lugar onde se senta, ascender, subir, mover-se para cima, caçar, com 2 S's, anular, ó, caçar de animais aqui, perseguir animais ou aves, aqui, ó, caçar, anular, cauda, rabo, parte posterior de avião, enquanto cauda com L é líquido grosso, tá? Cela com S, arreio, peça de couro, enquanto cela com C é pequeno quarto ou cadeia, que trouxe uma atividade que a prof colocou no plano de estudo que estava olhando, tá? Não tem problema na atividade colocar pequeno quarto ou cadeia, está correto do mesmo jeito. Cesto com C aqui, ó, balaio, cesto com S com X, número ordinal de 6. Servo, animal, servo com S, empregado. Chá, bebida. Xá, chá, título do imperador do Irã. Cheque com CH, ordem de pagamento. Cheque com X, lance de jogo de xadrez. Cozer, costurar, olha lá, com S. Cozer, com S, de cozinhar. Daí tem os desenhos embaixo, tá? Umas ilustrações aí para vocês estarem observando, tá? Então, é na 72 que começamos essa atividade aí. Olha lá. Aí, ó, 72, tá certo, tá? Então, aquela é 72, essa também é 72. Aqui, como a Pro cortou os slides, tá? Agora, observe essa tirinha, na 72 ainda, tá? Adoramos cestas. Adoramos cestas. Vai prestando atenção, ó, tanto aqui, tá, nas imagens, quanto nas escritas aqui, ó. Adoramos cestas, cesta com S. Adoramos cestas com S, S. Adoramos cestas, S e X, tá? Porque aqui, ó, olha, observe bem aqui, ó, que ele tá prontinho de sexta-feira, ó, para ir passear, ó, ir na piscina, nadar, tá? Armandinho. Ó, por isso que falou que nós temos que pensar e refletir, observando sempre, ó, os desenhos também. Nessa tirinha, o personagem Armandinho declara que gosta muito de cestas e de cestas, segundo e terceiro quadrinhos. Observe o significado e a pronúncia dessas palavras, tá? Não. Cesta com som do E aberto é. Breve cochilada após o almoço. Só que nós observamos também, além do é, nós observamos a escrita aqui também, né? Quando nós lemos e a prof falou. A prof falou, sexta com som do E fechado e dia da semana, tá? Só que nós observamos na escrita também, foi onde eu observei também, né? Essas duas palavras, com pronúncia e escritas parecidas, são um caso de parônima. As palavras parônimas são aquelas que têm a pronúncia e a escrita parecida e significado diferentes. Então, grifa. As palavras parônimas são aquelas que têm a pronúncia e a escrita parecidas e significado diferente, ó. Esse significado dessa cesta é descansar, tá? Após o almoço. E esse aqui é o quê? É sexta-feira, ó, dia da semana. Aqui na página 73. Veja agora outras palavras parônimas, tá? Agora corretamente aí. Seguindo a sequência na página 73. A prova vai fazer assim e assim, tá? Absolver, perdoar, inocentar. Absorver, aspirar. Câmara, local onde se reúnem os deputados. Câmera, aparelho que capta e reproduz imagens. Cavaleiro, aquele que sabe andar a cavalo. Cavalheiro, homem educado. Coro, música. Couro, pele de animal. Comprimento, extensão. Cumprimento, saudação. Delatar, denunciar. Dilatar, ampliar. Descrição, ato de descrever.
Discrição, qualidade de discreto. Emigrar, sair da pátria. Imigrar, entrar num país estranho. Eminente, célebre, importante. Iminente, prestes a acontecer. Ratificar, confirmar. Retificar, consertar, endireitar. Então, temos aqui, tá? As imagens também. Página 73. Palavras parônimas. O jogo rápido da 73 a Pro vai fazer com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha, complete as lacunas escolhendo uma das palavras entre parênteses. Se precisar, retome as tabelas de palavras homônimas e parônimas, tá? Letra A. Ana foi a um concerto musical belíssimo. Ó, já falou aqui, ó, musical. Então, ela foi a um concerto. Ela não estava consertando nada. Se estivesse consertando água, algo era com S. Concerto. Com C. B. O comprimento daquela ponte era muito extenso. Ó, tá? O comprimento. Qualquer coisa você retoma lá nas páginas 72 e na página 73 as tabelinhas. B. O eminente homem logo subiu de cargo, tá? Então, olha só. Eminente, eminente, célebre, importante. Iminente, prestes a acontecer. Então, ó, eminente. O eminente homem logo subiu de cargo. Para fazer essa atividade, você tem que olhar na tabelinha da página 73, que está lá em cima, tá? Letra D. Depois de tanto trabalhar, ele ascendeu socialmente e tomou um delicioso chá da tarde. Bom? Então, faça aí o jogo rápido da 73. Aqui, na 81, você vai fazer de tarefa, tá bom? Olha, use o que aprendeu. Leia a tirinha a seguir. O senhor é paciente? Costumo ser. Mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Então, olha só. 1. O vocábulo paciente foi usado na tirinha com 2 significados diferentes. Sim, procure no dicionário e escreva o sentido atribuído a essa palavra. A, pelo homem de branco, B, por Armandinho, tá? Então, aí você vai procurar o significado e vai colocar. Qual o significado que Armandinho usou pelo homem branco e por Armandinho? Aqui, continuação da página 71. O 2. A palavra paciente é um parônimo ou homônimo? Explique. 3. Os personagens são importantes no desenvolvimento de uma narrativa. Quantos personagens aparecem nessa tirinha? 4. Por que Armandinho respondeu que costuma ser paciente, no sentido de ter paciência? Vamos pensar para responder. 5. No último quadrinho, observa o último quadrinho, Armandinho diz: a minha paciência se foi faz tempo. Que interjeição poderia ser usada para essa frase? Tá? Quando eu falo interjeição, eu falo assim, af, puxa, nossa, af. Isso é uma interjeição, tá? Puxa, tá? Que tipo de interjeição poderia ser utilizada para essa frase? Tá bom? Então, olha só. Essa foi a nossa aula de português, tá? De hoje. Falamos sobre tirinha, falamos sobre história em quadrinhos, falamos sobre palavras, né? Ó, homônimas e palavras parônimas, tá?
grifamos, né? Aprendemos que parônimas ela tem 3 características aí, na página 71, né? E aprendemos as palavras parônimas na 72. Colocamos, vimos algumas palavras homônimas, né, no quadro, né, da página 72, e algumas palavras parônimas na página 73, tá? Então, daí você vai fazer a página 81 de tarefa, tá? E mais uma atividade que a Pro colocou no plano de estudo sobre palavras parônimas e homônimas, tá bom? Então, beijos, beijos, beijos. Qualquer dúvida, a prof está à sua disposição. Tchau, tchau!